Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto. Aqui é o primeiro que nós estamos gravando nesse ano, aqui nos estúdios do Canal Rural Mato Grosso. Eu tenho prazer de ter aqui com a gente o Dr. Oswaldo, que é o presidente da Acrimate. Seja bem-vindo, doutor. É um prazer estar com você, seus amigos e os nossos amigos do Canal Rural. Doutor, vou primeiro começando a falar um pouquinho de você. Você é mato-grossense, deve ser paulista, né? De onde você veio? Com certeza, sou paulista, bauruense, mas já aqui há quase 35 anos, então sou mato-grossense de coração. Então, por que você veio para Mato Grosso? Quem que veio para cá? Eu fazia residência em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, na USP, e fui convidado por um amigo de lá, que era um pouco mais velho, e me convidou várias vezes, me chamou várias vezes, aí até que uma hora ele falou, não, vem aqui, nós estamos precisando de você. Aí vim, gostei, me ofereceram um monte de coisa, e eu já gostava do campo mesmo, Mato Grosso, então juntou o útil ao agradável. Mas agora me diz uma coisa, a sua família, né, no caso seu pai e tal, eles são produtores, são pecuaristas, não tem nada a ver, você é o aventureiro igual eu nessa turma aí. Não tem ninguém, é só mesmo o gosto, né, a raiz, porque interior você sabe que aquele negócio, o interior é urbano, o interior de São Paulo é metade campo, metade cidade, né? Então você sempre está com o pé ali, o pé aqui. E foi isso aí que foi criando aquele gosto pelo rural, né? Mas seu pai não tinha nada a ver com isso? Ninguém, meu pai é funcionário público, minha mãe é dona de casa, então não teve nada de... Só mesmo o gosto que foi, e a paixão que foi aperfeiçoando e aumentando. São quantos irmãos lá? Nós somos em 4 irmãos. Todos médicos ou não? Não, nenhum, só eu, mais os zootecnistas e professores. Ah, legal. E você quando fez medicina, assim, você foi para que área de primeiro? Sou radiologista, fiz especialização em radiologia, sou médico radiologista e atuo hoje numa clínica, na parte mais de ultrassonografia. Ah, tá. Então o cara que tiver que fazer exame de próstata, passa por você ou não? Com certeza. Eu já passei, pessoal, isso é vergonha. Estava lá fazendo exame, daí daqui a pouco estou lá para fazer exame, daí... Ô, Glauber, não sei o que, eu falei, uai, que história é? Imagina o susto, né, doutor Eduardo? Aí eu tava falando, beleza, eu falei assim, não, né? Já te conheço de alma e coração. Já conheço de alma e coração, até por dentro, então é interessante. Mas agora, vamos falar um pouquinho, já que essa questão de próstata é muito importante, né, doutor, para sempre estar fazendo, olhando tudo isso. Eu vou falar só dessa parte da medicina aqui, dar um recado para todo produtor, que o produtor, de uma certa forma, é muito... desleixado, né? Ele fica na fazenda preocupado e fala, tem que fazer um check-up, tem que ir uma vez por ano, e acaba não fazendo, né? Esse exame de sangue, ou exame mesmo, o do toque, isso é importante, né? Isso é muito importante. E o homem com aquele machismo, né? Ele falar que não, eu não vou fazer toque, eu não vou fazer exame, eu não quero, prefiro morrer, sabe? Antigamente tinha muito. Melhorou bastante esse conceito já, essa diminuição. Até porque a gente orienta muito para o homem levar na brincadeira. Você já foi hoje levar o toque, você foi... Então, um conta com o outro, um faz uma gozação com o outro, no fim acaba diminuindo aquela pressão, né? Mas a gente sente ainda que os antigos ainda têm muita resistência. Os mais jovens não, mas os antigos ainda têm muita resistência a fazer o exame, a acompanhar. Eu sou sincero em falar que você foi meu primeiro, sabe? Então, na verdade, foi meu primeiro, então... Mas realmente existia isso aí. Eu tinha aquela coisa, eu tenho 57, né? Acho que faz uns 2 anos que eu fiz o exame com você. Mas, na verdade, só vinha fazendo exame de sangue e nunca tinha feito nenhum exame mais aprofundado, como diz assim. Né? E de imagem, né? Então, o que acontece, não era nem o de toque que eu fiz, eu fiz o de imagem, né? E é interessante, então você tem aquela ideia, né? Quando você vê aquele bastão pro meu lado, eu falo, ai meu Deus do céu, né? Você tem aquela ideia e não tem nada a ver. Sim, né? Uma coisa que sem suportável, tranquilo, rápido, né? Então, assim, e sair homem igual de lá, né? Com certeza. Isso é importante, né? Porque eu vejo as pessoas, né, que muitas vezes hoje não procuram, e é importante, né? Tanto o exame de sangue quanto se preocupar com isso, porque para nós, homens, eu mesmo tive alguns tios que já faleceram por causa de próstata. E simplesmente um exame de sangue vai lá e vai acompanhamento médico. E hoje a medicina está muito evoluída, né, doutor? Então... Hoje chama-se prevenção. Tudo que é prevenção pega no começo. Se infelicidade, se tiver alguma coisa, se for pega no começo, diagnosticada precocemente, é cura total da maioria absoluta dos cânceres. Então, é muito importante. E é o exame barato. Né? Com certeza. E é o exame barato. Agora, vamos falar um pouquinho de você. Então, você veio para cá, já fez o exame? Já. Então tá bom.
Aí então o que acontece? Você veio para cá, mas você não veio para cá para ser pecuarista, né? Hoje você é presidente da Acrimate, que é a Associação dos Criadores de Mato Grosso, é uma associação forte, né, que congrega aí os pecuaristas, né? Então uma associação que realmente tem uma representatividade muito forte no estado, no Brasil. Como é que você veio virar pecuarista? Então, já tinha um sonho de mexer com a pecuária, né? Mexer com o agro, né? E aí, no Mato Grosso, a gente tinha uma clínica, né? Construímos uma clínica. Depois, essa clínica foi vendida por um grupo grande de São Paulo, mas nos obrigou a continuar na empresa, quer dizer, então, assim, a gente vendeu e continuou trabalhando, né? E aí, com a gente poder respirar um pouco mais na parte financeira, aí eu pude comprar a minha primeira fazenda, né? Esse tem já uns 12 anos. E aí, dali para cá, só assim, como que eu gosto muito da gestão, né? Da gestão em todo lugar, na pecuária, na administração. Já fui me convidando, eu fui diretor financeiro da Nelore, já do Mato Grosso 2 vezes. Mas primeiro, antes disso, que eu tenho alguns amigos médicos também, né? Tem um oftalmologista que comprou a minha fazenda, tem outro amigo também que é cirurgião e comprou a fazenda. E foi mexer com a pecuária. E muitas vezes eles acham, né, que, poxa, não, comprou a fazenda, está pagando a fazenda e acha que vai pagar a fazenda colocando gado ali, né? Então, como é que foi para você, no caso, médico que não tem uma tradição de pecuária, Sim. apesar de ser interior, mas como é que foi você enfrentar isso? Você teve ajuda? Procurou como? Eu sempre procurei ajuda. A hora que eu comprei, eu já me inscrevi, me associei a uma entidade, né? Conversando com os mais velhos. Eu sempre gosto de ouvir a experiência dos mais velhos, principalmente em momentos de crise, né? O que fazer, o que não fazer, principalmente o que não fazer no momento de crise, né? E eles sempre me orientaram: oh, faça isso, não começa por isso, começa devagarinho. Então, assim, a gente vai começando devagar. A fazenda não era grande, a fazenda não é uma pecuária assim extensiva, muito grande. Então, assim, agreguei valor, fui criar Nelore PO, né, para poder tirar uns tourinhos, para poder vender. Você começou com cria? Já cria. Mas essa parte, por exemplo, de melhorar o pasto, de tudo, que acho que isso é um grande desafio também, né? Jogar calcário, jogar fósforo. Você também se envolveu com isso ou você teve a sorte de pegar uma área que não precisava? Não, eu aprendi tudo a fazer na raça mesmo. Aprendi conversando, me orientando, fui atrás. Aprendeu a dar cavalo? Estudando, fazer os acasalamentos, estudei todos os acasalamentos de touro, das genealogias fortes, né, de touro. Então eu fiz tudo isso aí, né? Fui estudar mesmo, fui visitar os cadernos e os livros de pecuária, de genética, de tudo de novo. Então, assim, interessante que você é bem dedicado, né? Que você for imaginar que há 12 anos atrás, você está dizendo, que você virou pecuarista, para já ter sido reeleito agora na Aclimatização dos Criadores, né? Então, com tantos pecuaristas, como dizer assim, centenários, históricos, né? competentes, né? Então, realmente... Então, mas a competência eu acho que você tem, né? Na verdade, foi uma bênção, né? Foi assim, fui abraçado, bem recebido pelo setor, né? Então, nunca tive problema. E aí eu acredito que essa facilidade de me relacionar, de me relacionar principalmente com os pecuaristas, aquela vontade de ouvir também, né? Então isso facilitou esse caminho, né? Mas a Acrimate, ela tem esse trabalho também, essa associação que você está lá, ele tem esse trabalho de orientação, faz esse trabalho de orientação mesmo para quem está começando ou para quem já ou precisa melhorar? Ela foi feita para isso, para atender principalmente o pequeno e o médio que não tem muita orientação. O grande, ele contrata um veterinário, ele contrata um zootecnista, ele contrata um agrônomo, mas o pequeno não tem nada disso, né? E o que ele recebe são as informações que a gente passa para eles via Acrimate em Ação, via Acricorte, via atenção que a gente tem, que mostra, né? Via palestras, via lives. Então, assim, a gente tem um setor de comunicação voltado para esse setor de produção. A Acrimate em Ação, o que faz? Vocês percorrem o estado de Mato Grosso? Percorremos geralmente 30 municípios, já estamos na 10ª, agora vai ser a 11ª etapa, né? Então, levando orientações cada hora de um tema, né? Esse ano vai ser o tema gestão, que é hoje deixar a pessoa tentar ficar no negócio, que muitos estão desistindo, muitos estão perdendo áreas para a agricultura, né? Outros estão desestimulados por falta de investimento. Então, assim, hoje nós temos, a nossa preocupação hoje é a gestão, então orientar o pequeno, principalmente o pequeno e o médio, a se preocupar mais em fazer suas contas, fazer seus cálculos, a poder continuar na pecuária com lucratividade. Porque interessante que a pecuária não dá para o cara imaginar que não é de uma safra, né? A safra é uma safra, mas a safra é mais longa, né? Igual você começou com cria, coisa assim. Você tem que adquirir o gado, quer dizer, tem que fazer a boa inseminação, mas o resultado ele não vem
com 6 meses ou com 1 ano, como é o caso da lavoura. Exatamente, né? A pecuária, por isso que eu falo, a pecuária não é uma atividade de exploração nem de especulação, porque é um ciclo tão comprido, né? No mínimo 4 anos para você ter aí um boi gordo, né? Desde que você programa a inseminação até você levar esse boi para o frigorífico ou tirar ele como touro, no mínimo 4 anos, né? Então, assim, não tem como especular nesse sentido. Nesses 4 anos, tudo pode acontecer, né? Pode acontecer uma carne fraca, pode acontecer uma doença, né? Uma zoonose mundial. Então, assim, essas crises, então, o pecuarista fica refém. Então, é uma atividade de produção mesmo. Doutor Oswaldo, só um minutinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você não sai daí. De volta direto ao ponto, conversando aqui com o presidente da Acrimate, o doutor Oswaldo, que é um médico e que é hoje um pecuarista de excelência, que é o presidente da Associação dos Criadores do Mato Grosso. Doutor, vamos falar agora um pouquinho sobre, você já disse, por exemplo, da Acrimate Ação, né? Tem vários programas da Acrimate, então vamos falar um pouco do setor mesmo, pecuária. A gente nota que ela é cheia de ciclos, como você disse, assim, carne fraca, cheia de coisa. Como é que está o setor neste momento agora? Qual a expectativa, por exemplo, para 2023, 2024? A pecuária, por exemplo, você faz uma expectativa, por exemplo, anual ou dá para a gente imaginar, não, a pecuária nos próximos 3 anos ela vai estar boa ou vai ter dificuldades? Como é que funciona isso? Então, hoje, se você fizer uma expectativa de curto ou médio prazo, você quebra, você sai do negócio, né? Você tem que fazer tudo a longo prazo. Hoje não tem como você sobreviver na pecuária se você não pensar mais longe. E aí, assim, o que acontece? Nós fazemos esse tipo de assistência, de atenção, mas a pecuária hoje está passando por um ciclo muito ruim, né? Nós já viemos de alguns meses, né, com um preço muito baixo da arroba, né, que alguns setores não estão cobrindo os custos, né? Saímos de uma pandemia, entrando numa guerra Rússia-Ucrânia, né, com uma escassez de alimento no mundo, né, com uma demanda muito grande de grãos. Isso impacta no nosso trabalho, nos nossos custos. Uma crise energética, né, petróleo aumentando, os custos de diesel aumentaram demais. Então, assim, a pecuária está passando por uma fase muito ruim. Hoje, nossos preços, hoje, para você ter uma ideia, confinamento hoje está levando prejuízo. Né? Agora, o confinamento quase sempre levou prejuízo, né? Sim, na verdade, diz que sempre o confinamento você tem que acertar na compra, né? Porque o confinamento em si dificilmente... É uma atividade de muito risco, muito cuidado, só quem é profissional não tem como entrar no amador, né? Da pecuária, às vezes você entra e vai ali tentando de pouquinho, vai a conta gotas e você sobrevive vários anos, né? Mas nesse ramo, no confinamento, é só para profissional. Interessante, eu quando me formei, né, na faculdade, eu fiz agronomia, a matéria que eu menos gostava era nutrição animal. Aí quando eu me formei, a primeira coisa que eu fui fazer na minha vida foi mexer com confinamento. Aí era lá na Campanário, cuidava do confinamento dele, era quase 200 mil boi lá, e fui lá e comecei a fiz pós-graduação em confinamento e coisa toda, mas eu sempre falava assim, foi a época que a gente introduziu a palha de soja, resíduo de soja, né, no gado. Mas eu sempre falei, o confinamento, se o cara não tem a produção da palha, a produção do grão, exatamente, é muito ele complicado. Tem que tentar fechar o ciclo e ter o fornecedor ali na mão dele e próximo ainda, porque o frete hoje também encareceu demais, né? Então a dificuldade é muito grande. No setor já está difícil, imagina essa intensividade, né, de meses, né? Pouquíssimo, um ciclo muito curtinho, o cara tem que engordar e entregar. Então, assim, prazos muito curtos, não dá para brincar com isso, não. Agora, me diz uma coisa, qual que é o principal vilão neste momento da pecuária? É o custo ou é o preço internacional? Então, hoje nós temos, assim, vários vilões, né? O custo de produção aumentou bastante, né? O preço que a gente vende não é o preço que a gente determina, né? Nós temos 2 obstáculos na frente, um é o frigorífico e outro é o mercado varejista, né? Que isso depende da nossa vontade, né? Mas eu acho que o maior vilão hoje é o poder aquisitivo da população, né? Muito baixa, né? O consumo de carne baixou demais nesses últimos anos, né? A população mais simples, mais humilde, que não é aquela que come aquela carne premium, está procurando outras proteínas, né? Principalmente o ovo, está comendo bastante ovo, né? Então, assim... Eu mesmo estou comendo 2 por dia. Teve uma migração muito grande. Então, assim, eu acredito que a médio e longo prazo é só o aumento da renda média do brasileiro para poder voltar esse ciclo que era antigamente, né? Agora,
Nesse caso, por exemplo, as pessoas sempre comentaram, por exemplo, que no caso a cria era o patinho feio, vamos supor assim, da pecuária, né? E daí tem a recria e tem a engorda, né? Isso é real, né? E é essa que antigamente se falava muito disso, pelo menos eu sempre escutava isso, né? Mas, por exemplo, muitas vezes hoje, né, no caso da venda de bezerro, é patinho feio ou isso reverteu ao longo do tempo hoje em dia? Olha, o que eu falo que tudo isso depende na mão de quem esteja, né? Tem profissional bom num lugar e tem profissional bom no outro. E aí, assim... Ou seja, sua eficiência... Exatamente, o cara tem que ser bom naquilo que faz e na vocação e na região. Também não adianta querer fazer uma coisa que não é a vocação dele, né? Ele gosta, acha bonito, mas não é a vocação, né? Então fazer só porque ele se interessa. Não. E outra região também, né? Tem uma região, se o cara fazer confinamento, ele vai ficar longe da plantação, né? Ele tem que ficar perto dos grãos, né? Então, o eixão da BR-163 aí é que está ajudando esses confinamentos, está ajudando esse gado mais confinado, a integração lavoura-pecuária, a terminação intensiva a pasto, né? Isso está tendo um boom por conta disso aí, por conta da proximidade dos grãos. Agora, nós tivemos momentos muito positivos no caso da pecuária já, por exemplo, há 2 anos atrás, quando começou a pandemia, foi bom ou não? Ou existia, porque todo mundo achava que a carne era o grande vilão, né? Lembra que todo mundo falava, pô, vai comprar picanha, comprar carne, porque querendo ou não, você vinha com a arroba baixa e de repente ela deu um salto, né? Mas também depois que ela deu esse salto, ela deu uma recuadinha e ficou ali, e não mudou mais. Ficou, baixou e não voltou, né? Então, assim, a gente teve que chegou o preço de boi China, chegou a quase 330, 340 reais, hoje já estão 370, quer dizer, 60, 70 reais a menos por arroba, né? Isso impacta muito, né, no custo da pessoa, né? Assim, quando você pega, né, em 15 quilos, né? Exatamente. É bastante significativo, né? Mas agora, qual que seria o conselho, por exemplo, a Crimate, né? O que vocês estão olhando? Você não está tendo muita rentabilidade, qual é o desafio? Então, como fazer? Ou eu saio da atividade ou eu tenho que ser mais eficiente? Mas para ser mais eficiente, o que eu tenho que fazer? O desafio maior hoje é fazer o pecuarista a fazer contas, né? Principalmente numa época de crise, que a gente pergunta para os mais velhos, você passou por tanta crise, o que você faz? O que eles falam? Primeiro você põe o pé no freio, examina, faça as suas contas, vê se você está no lugar certo, vê se você não vai fazer compras, né, exageradas, não vai sair muito da sua rotina, e fazer muito bem suas contas para vender seu produto, né? Se você não precisar vender desesperadamente, você vai vendendo a conta gotas, conforme a necessidade. Aí vai tendo margem melhor. Vai tendo uma margem, vai respirando, né? E não desinveste também, né? Não saia, porque é uma roda gigante, né? Se você sai toda vez que a roda gigante está na baixa, quando ela estiver lá para cima, você nunca vai estar lá em cima. Então, assim, é complicado. Então, assim, persista, né? Insista e faça suas contas. A gente estimula isso, a fazer cálculo, fazer conta, colocar no papel, no computador hoje. A moçada jovem hoje já vem com seus laptops, mas o antigo ainda faz a conta no caderno. Está certo, não tem problema, né? Mas faça suas contas, faça seus cálculos e repense bem os seus investimentos. É isso que a gente estimula nessa hora. É interessante, né, doutor, que eu tenho, muitas vezes, dou uma andada no estado, eu vejo, também tem alguns pecuaristas, até fui visitar uns 2, 3 nessas rodadas aí, mais vendo questão de floresta, né? E aí você olha, chega lá no gado, o cara fala, cara, o gado está morrendo. Eu falo, cara, não tem pasto. O cara está lá com um monte de vaca, bezerro, mas não tem pasto. Então parece que tem gente que não entendeu que precisa de pasto, né? Tem que investir, não adianta ficar comprando um monte de... Eu falei pro cara, por que você não vende a metade desse gado seu? Compra calcário, compra super simples, ou compra um fosfato aí, joga nesse trem, refaz essa pastagem sua, que daí você vai ter mais lucro, porque do jeito que você está, você tem que ter 100, mas de 100 não vale 50, então você tem que mudar. Eu acho que então tem gente que acha que é só pegar e ir botando gado ali. Exatamente. O que a gente hoje quer colocar na cabeça do produtor, do pecuarista? Que eu tenho que tratar o pasto, que é o maior patrimônio do pecuarista, é o pasto. E ele tem que ser tratado como uma cultura. Com cultura perene, mas estamos tratados como se fosse uma soja, tratado como se fosse uma cultura mesmo, uma cana-de-açúcar, né? Tratar com adubo, com cuidado, com carinho, alternar os pastos, né? Fazer alternância, fazer um ciclo, não lotar, não sobrelotar, porque o pasto fica pisado, depois você tem que recuperar, fica muito mais caro, né? Então, assim, tratar o pasto como uma cultura mesmo, né? Isso é difícil colocar na cabeça do pecuarista. Com certeza. Então, para a gente estamos encerrando, só queria no final falar uma coisa sobre a questão ambiental, sustentabilidade.
Como é que a Crimate está vendo isso aí em 1 minuto? Olha, nós estamos preocupados muito hoje com a questão ambiental, quer dizer, nós somos pressionados no mundo inteiro, mas sabemos, temos consciência de que nós preservamos, né, 66% do território nacional, 62% do território mato-grossense, e os desafios são grandes, né? E temos hoje o marco temporal na nossa faca e agora, né? Estamos trabalhando lá no IPA para ver se o marco temporal não for aprovado, vamos trabalhar o decreto. Contamos também, que você faz parte lá do IPA também, contamos com a aprovação do decreto 490, o PL 490, né? Isso é importante. Que é importante, né? Então, aí os desafios são esses, mas o pecuarista, grande maioria absoluta, é de gente que cuida da terra, que a gente produz o boi verde brasileiro mesmo. Acabou, não existe mais espaço para aventureiros, né? Para má gestão. Não tem. Doutor Oswaldo, muito obrigado, sucesso em 2023, todos nós vamos precisar de muito sucesso. Eu agradeço, é um prazer estar com você, e só a união do setor é que a gente vai poder enfrentar esses desafios e sobreviver. Com certeza, esse é o momento de união, importante que o doutor Oswaldo falou, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós vamos todos para o buraco, um vai puxando o outro. Obrigado pela sua companhia, até o próximo Direto ao Ponto. Direto ao Ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.